Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre perfis de investimento e como eu aloco o meu dinheiro. Então, vamos nessa! Pessoal, falando sobre investimentos, antes de tudo, é bom deixar claro que aqui eu não estou fazendo nenhuma recomendação de investimentos e que a sua corretora provavelmente tem um assessor de investimento disponível para te ajudar nesse processo. É esse cara que você pode procurar e, inclusive, buscar quais são os tipos de opções de ações. A gente vai ter os próximos vídeos que eu vou falar quais são as ações que eu invisto. Então, se você quer saber quais ações eu invisto, comenta aí, dá um like, me manda um DM que eu vou saber que esse próximo vídeo é relevante para você. Pessoal, abri minha corretora. E agora? O primeiro passo, inclusive a corretora é obrigada a fazer isso, é entender o seu perfil de investidor. Você tem três tipos de perfis. O primeiro, que é o conservador, o segundo, que é o moderado, e o terceiro, que é o agressivo. Esses três tipos de perfis servem para entender qual é a sua disposição para risco. Se você é mais conservador, normalmente a sua alocação tem que ser em investimentos de renda fixa, que tem uma variação menor e, obviamente, um retorno mais previsível. A gente sabe que dentro de investimentos poucas coisas têm retornos previsíveis, fixos. Existem retornos fixos como CDBs, algumas letras de investimento que você pode trabalhar, mas de uma maneira geral você tem sempre um risco envolvido aí. O conservador, ele sempre preza pelo menor risco possível, um retorno mais sadio. É aquele cara que não quer ter aquela dor no estômago de ver as suas ações subindo e descendo. O segundo tipo de perfil é o moderado. É aquela pessoa que está entre o conservador e o agressivo e faz alocações ainda um pouco mais conservadoras, mas já está mais disposto ao risco, a entender que ele só consegue ganhos maiores se alocar o seu dinheiro em ações que têm uma volatilidade maior. E o agressivo, que é aquela pessoa que aloca dinheiro e que realmente entende que essa flutuação de mercado é algo previsível. Entendido os perfis, agora eu vou falar sobre o meu perfil para vocês entenderem como eu invisto. O meu perfil, ele é agressivo. Eu gosto de trabalhar com investimentos com alta volatilidade, porque eu entendo que o meu retorno é maior. Como eu consigo, então, me blindar um pouco mais para que eu não sofra tanto essa volatilidade e que a minha carteira não fique um eterno sobe e desce? Se vocês olharem minha carteira, nos próximos vídeos, se vocês comentarem aqui, eu entendo que esse conteúdo é relevante para vocês, vocês vão ver que ela tem uma flutuação muito inferior ao que o índice Bovespa faz. O índice Bovespa, para quem não sabe, é o índice geral da Bolsa. Ele reflete todas as volatilidades, flutuações e pontuações que todas as ações têm no Brasil, beleza? Então, a minha carteira ela oscila menos que o índice Bovespa porque eu fiz alocações corretas. Como é que funciona a minha alocação? Eu divido os meus investimentos em 4 itens. Quais são? Ações, bolsas de valores, fundos imobiliários, perfeito? Fundos de investimentos e também investimentos no exterior. São esses 4 itens que eu divido a minha carteira. Eu invisto 40% em ações nacionais, bolsa, todas essas empresas que a gente já conhece, que são badaladas no mercado. 20% em ações no exterior, 30% em fundos imobiliários e somente 10% em fundos de investimento muito ligados a uma renda fixa, a pouca oscilação, alguma coisa um pouco mais normalizada, vamos dizer assim. Falei certo? 10, 30, 40, com mais 20, 60, 40. Acertei minha carteira. Win-win, então é assim que eu divido. Daí, por que você divide sua carteira assim? Primeiro ponto, eu sou mais agressivo, então eu de fato não digo para, ainda mais se você está começando, seguir essa carteira, longe de mim. Você precisa entender muito de negócios e muito como funciona esse mundo. Eu, quando comecei,
diga-se de passagem, eu só investi em fundos de investimento. Inclusive, é uma dica para você que quer começar, porque fundos de investimento é um gestor que tem um conhecimento muito mais aprofundado que você, que escolhe algumas ações e aloca o seu dinheiro por você e, obviamente, ele te cobra por isso. E eu comecei por aí. À medida que eu fui tendo mais entendimento sobre esse novo mundo de investimentos, eu fui diversificando minha carteira. Hoje, eu só tenho 10% em fundos de investimento, porque para mim é a mesma coisa que deixar numa renda fixa. Esse fundo ele aloca grande parte em renda fixa, então dá mais ou menos a mesma coisa. A minha única vantagem é que eu não preciso me preocupar tanto, porque tem alguém olhando por mim e eu estou disposto a pagar por isso. Isso é esses 10%. Por que eu aloco todo o resto em renda variável? Porque eu acredito que para se ter um retorno, ainda mais com a Selic, no tamanho que a gente está hoje, na taxa que a gente tem hoje, a gente não consegue dinheiro se não aplicar em algo mais volátil ou investir em empresas, que é o que eu já faço. Então, o dinheiro que me sobra, eu invisto em renda variável, que por sinal são outras empresas. E aí vai um outro ponto interessante. Sim, você está investindo em outros negócios. Muitas vezes a gente tenta ter vários negócios, quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e quando na verdade, se você investir dentro do mercado de ações, você já está alocando seu dinheiro em outros negócios, de maneira direta, porque você está comprando ações. Então a volatilidade, o resultado positivo ou negativo daquela empresa já vai te afetar. E aí faz muito mais sentido do que se você abrir um monte de negócio. Então fique atento a isso. Mas voltando aí à minha alocação de carteiras. Eu invisto nessa parte variável porque eu estou disposto ao risco e automaticamente ao retorno. E por que eu aloco 40% ações nacionais, 20% internacionais e 30% fundos imobiliários? Fundos imobiliários porque eles me dão dividendos, sim, eles me pagam um aluguel. É a mesma coisa que eu comprasse uma casa. A casa, quando você compra aquele imóvel e aí você recebe o aluguel. Um fundo imobiliário é algo muito parecido, só que ao invés de você comprar uma casa, você dispõe esse dinheiro ao fundo e ele te paga os dividendos, que são os aluguéis que ele recebe. E você, como comprou uma ação, é então um dos donos daqueles imóveis. Só que ao invés de você comprar um único imóvel, você compra vários imóveis. E para mim é muito interessante eu ter dentro da minha carteira dividendos, ações que me paguem simplesmente por eu ter comprado elas. Basicamente isso, para mim é muito coerente. E a minha, inclusive, estratégia de longo prazo é cada vez mais buscar ações que me deem dividendos e menos ações que sejam ações de crescimento, tá certo? Vamos falar sobre fundos internacionais. Por que eu invisto em fundos, ou melhor, em ações internacionais? Porque o dólar tá aí, gente, é só você olhar que o real está extremamente desvalorizado. E para mim é muito interessante eu preservar os meus investimentos no exterior. Assim eu tenho uma garantia que se o real perder mais valor, eu tenho uma porcentagem que está garantida em dólar. E claro, porque as empresas americanas, empresas do mundo todo, crescem muito mais do que as empresas brasileiras. Quero sim um dia que as nossas empresas despontem tanto quanto uma Amazon da vida, uma Apple da vida, mas ainda isso não acontece. Então, logo, para mim é muito interessante investir nessas empresas e, diga-se de passagem, a Amazon e a Apple são uma das minhas ações que eu invisto, é claro, quem me conhece já sabe, eu nem preciso fazer spoiler disso, mas faz muito sentido investir lá. Beleza. E as ações que eu invisto aqui? E aí, essas ações são muito diversificadas. E por que eu invisto nelas? Porque eu acredito no mercado nacional. Dentro de um país emergente, que é o nosso, entendendo que existem empresas que estão em ampla expansão, a gente tem muita oportunidade de crescimento. Quando você compra uma ação que tem a possibilidade de exponencializar, como algumas empresas já estão fazendo, o seu dinheiro pode duplicar, triplicar, quadruplicar dentro de um espaço interessante de tempo. E eu não vou conseguir isso no resto do mundo. Eu vou conseguir isso em países que têm essa possibilidade de mercado. E o Brasil é um deles. Eu acredito muito no mercado nacional, acredito muito no empreendedor brasileiro. E para mim faz total sentido eu crescer os meus investimentos através de ações que vão duplicar, triplicar dentro de um espaço interessante de tempo. E assim forma a minha carteira. 10% de
fundos de renda fixa. Esse fundo, diga-se de passagem, é para uma oportunidade que eu vejo no mercado. 30% fundos imobiliários que me dão dividendos, 20% mercado internacional para eu ficar exposto ao dólar e proteger a minha carteira devido às oscilações do real, e 40% empresas que vão exponencializar e vão dar aquele punch na minha carteira, aquele crescimento. Importantíssimo dizer, eu já tenho, tirando essa minha carteira de investimentos, um fundo de reserva. O que é esse fundo de reserva? É um fundo que, se eu tiver qualquer problema na minha vida, eu tenho dinheiro suficiente para passar um tempo protegido ali com esse dinheiro reservado para pagar os meus custos, pagar a minha alimentação, minha saúde, enfim. Esse fundo ele já está preservado, eu não estou contabilizando ele aqui. E aqui vai mais outra dica, só faça esses investimentos depois de você ter um fundo de reserva para você poder viver. Você até pode aplicar o seu fundo de reserva em ações, um fundo de renda fixa, um fundo aí que seja mais conservador, de saque rápido, para ele rentabilizar. Isso é totalmente possível, eu inclusive faço isso. Mas dentro do que eu chamo de carteira de investimentos à vera, eu não estou contabilizando esse fundo de reserva. Eu posso até gravar outros vídeos se você achar interessante, como você pode trabalhar esse fundo de reserva aí, porque o empresário, ele oscila muito, gente. A gente já sabe, se você é empresário, se você é empreendedor, que o Brasil não é brincadeira. Você precisa ter esse fundo de reserva, porque a única certeza que você tem é que o teu mercado vai oscilar, ainda mais aqui. A gente já viu isso ao longo dos anos. Se você está começando agora, já saiba que essa é a nossa grande verdade. Beleza, pessoal? Isso foi um pouco da minha carteira, eu falei um pouco aqui de perfis de investimentos. Eu queria só passar um pouco de como eu aloco meu dinheiro, porque muita gente me perguntou. Se você quiser saber quais são as ações que eu invisto, como eu invisto, comenta aí, manda um DM. E não se esquece de dar um like, se inscrever no canal. Se você está ouvindo essa versão em áudio, replica aí para os seus amigos, que pra gente vai significar muito. É isso, e até a próxima.